Voltei. Bom, cadê o pessoal? Vamos conectar, gente. Iniciamos o segundo horário. Vamos iniciar o segundo horário de aula. A gente faz de conta que esse pique que nós tivemos aqui na aula é como se fosse o Ricardo invadindo a sala, tá? O pessoal das outras cidades não devem estar entendendo, gente, mas é porque lá em Lagoa da Prata, principalmente na turma do anual, a cada 5 minutinhos de fala minha, o Ricardo entra e fala mais 45, entendeu? Tipo, tanto que no anual eu fui conseguir ter aula um mês depois. No médio de manhã é o tempo inteiro. Inclusive, o nosso combinado da cesta de lixo com as bolinhas de papel, a gente vai deixar ela no cantinho. Eu não sei como que ele não invadiu a minha aula ainda, gente. Eu acho que ou ele deve estar resolvendo pepino ou ele deve estar dormindo. Porque senão ele já tinha aparecido aqui pra minha janelinha assim, ó. Ricardo quer participar deste vídeo. É sério, é triste, gente. No médio... Não tem vida, entendeu? Tipo, acho que vocês vão ver quando a gente voltar. Eu vou dar 4 minutos de aula e o resto é o Ricardo entrando na sala, né? Ó, então, tranquila essa questão da distribuição de renda, gente. Vocês entenderam? Tinham 42 pessoas, tem 38. Davi, no médio e tarde até que é pouco. Miguel. Então, Miguel, a gente tem que... Não, mas não vai adiantar trancar, Miguel. Com certeza ele tem cópia da chave. É bom que ele anuncia, entendeu? A gente já vê a pontinha assim do nariz entrando na sala. Vanessa, no anual é todas as aulas. Não, anual, gente, tipo... O último dia de aula, que foi o dia da quarentena, foi o único dia que eu tive aula completa. O pior, Miguel... ele tem todas as chaves, gente. Não adianta, não. Não adianta. Glaze, mas como eu ligo o individualismo à transferência de renda? Pra não ficar sem sentido. Ô, Núbia, olha só. Que carão de bolacha. O que acontece? Você vai colocar, né, que a transferência de renda, ela é uma necessidade real que existe no país, não porque a gente tem uma alta quantidade de pessoas que não querem trabalhar, mas sim porque nós temos uma quantidade alta de pessoas que trabalham na informalidade. E devido a isso, em momentos de crise, sejam elas econômicas ou sanitárias, essas pessoas elas não conseguem manter ali o ritmo do seu ganha-pão por semana. Logo, quem se manifesta contrário à questão da transferência de renda, automaticamente está promovendo o que os nossos filósofos, né, Bauman ou Durkheim intitulam por individualismo, tá? O que seria esse individualismo? Seria simplesmente as pessoas pensarem nas suas próprias necessidades. E aí, o que você pode fazer? Você traz um fato exemplo para poder elucidar e contextualizar melhor ainda essa sua OAC. Qual seria esse fato exemplo? O filme O Poço. Por que o Poço vai se encaixar como um fato exemplo perfeito para isso? Porque quem está nas camadas, nas primeiras camadas, quem está na ponta da pirâmide econômica do país, por conseguir se manter dentro por manter a sua subsistência básica, acredita que as demais pessoas não têm necessidade. Porque os apertos que eles passam são diferentes dos apertos que nós, réis mortais, passamos. Não sei se vocês viram no Instagram o vídeo da nova esposa do Zezé falando que, nossa, tadinha, ela ia passar um aperto agora com essa quarentena, que não devia ter colocado, porque é só ela quem vai manter a casa, coitada dela. Porque o Zezé não vai fazer mais show. Não tem mais shows.
pro Zezé fazer. E como ele não vai fazer mais shows, eles vão passar fome de caviar, entre outras coisas que, se a gente for pensar, nem são tão necessárias assim. Esta pessoa é uma pessoa individualista. Oi, Aleph, bom dia! Pelo menos você chegou no início da aula do segundo horário. Este é um exemplo de individualismo. Por quê? Tá pensando só na dificuldade que ela vai passar. Na verdade, ela não vai passar dificuldade. Ela só vai cortar o extra dela, o que é necessário, as futilidades e o excesso do capitalismo, tá? Então, seguindo essa linha de raciocínio, você consegue colocar o individualismo. Ficou claro? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Mandar, tranca a porta, eu subi demais. Miguel, vê a ponta do nariz entrando na sala e dá uma falta de ar. Gente, para de fazer bullying com o coitado. Madá, ainda bem. Nossa, gente, vocês estão... vamos ver se tem mais alguma pergunta. Foi um ranço mesmo. Isso é um exemplo de individualismo, gente. Porque ela trabalhou com isso como tipo, nossa, meu Deus, vai faltar. Mas não vai faltar, entendeu? Por que a distribuição de renda é necessária? Vamos pegar a praia, Cabo Frio, Ubatuba, né? A gente encontra Minas hoje em Ubatuba. Você sai da sua cidade para não conviver com a pessoa, mas você vai encontrar com a pessoa lá na praia. Aquelas pessoas de Ubatuba, né? Porque a gente deita lá na areia, aparece carrinho até da Cacau Show lá. Essas pessoas que trabalham com essas vendas, os vendedores ambulantes, as pessoas que trabalham na 25 de março, se forem pessoas que não têm uma educação financeira, e eu vou abrir um parêntese aqui, eu vou dar a indicação de uma youtuber que vai ajudar a clarear muito bem a vocês essas questões do eixo econômico. Não só ajudar vocês a entenderem como funciona toda essa estrutura do eixo econômico, de distribuição de renda, dos empreendedores, como também vai ajudar vocês a administrar melhor o salário de vocês. E indico assim com um amorzinho muito grande, porque ela é uma das poucas youtubers negras pretas que a gente tem, e isso pra nossa, né, é muito legal. Que é a Nath Finanças. Anotem aí, tá? NATHE, Nath Finanças. O canal da Nath Finanças, gente, ele é voltado para nós, réis mortais, que estamos lá na basezinha da pirâmide econômica. Para nós que temos que não temos uma renda tão grande, que em momentos de crise assim, temos que nos desdobrar para poder encontrar formas de manter a nossa subsistência, de sobreviver. Então a Nath te ajuda. Ela explica como que a pessoa faz para poder economizar, como que ela faz para organizar o seu dinheiro, como que ela faz para poder ser um empreendedor, tá? Por que eu tô citando o canal da Nath para vocês como referência? Vocês podem usar o canal da Nath na argumentação conforme for o tema, tá? Ele pode ser também caminhos para você entender que o que falta hoje na educação também, dentro das escolas públicas, é uma educação financeira. Porque boa parte dessas pessoas que trabalham como ambulante, vamos pegar os rifeiros aí em Samonte, vamos pegar a galera que trabalha lá na 25 de março. Algumas pessoas, elas não têm um controle nos bancos, elas não guardam o dinheiro, elas não têm reservas financeiras para momentos de crise. E não ter essa reserva financeira para momentos de crise chama-se despreparo ou ausência de educação financeira. Nós não temos isso, nós brasileiros não temos isso. Poucos são os brasileiros que têm essa educação financeira. E a ausência dessa educação financeira, ela faz também com que nós não enxerguemos a necessidade da transferência de renda. Tá bom? Então pesquisem lá no YouTube o canal da Nath Finanças, é muito interessante e vai ajudar vocês a abrirem a mente um pouquinho mais pro eixo econômico. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, pra gente poder começar lá nas ações afirmativas. Nossa, pena que não dá pra mandar figurinhas. O Instagram deveria colocar figurinhas. Elaine, tem a ver com o personalismo, Glaze? Foi falado na live do Luizinho. Ô, Elaine, tem a ver com personalismo. Se você conseguir encaixar ele, você pode usar, não tem problema, tá?
Vocês estão falando do caviar agora. Vanessa, adoro a Nath, ela é maravilhosa, o canal dela é maravilhoso. Gente, vocês podem seguir, tá? Divulga, compartilha. Quem, gente, já comeu o Aleph? Eu vou fechar essa caixa de comentários aqui, porque o último comentário, a última pergunta é tipo, já comeu o Aleph? Gente, eu, tá? Não posso me manifestar. Não sei se vocês estavam querendo perguntar se o Aleph tinha comido alguma coisa ou se alguém já tinha comido o Aleph. Não sei, tá? Então, vamos, né, encerrar, porque, ó... Então, entendido, né? A questão do transferência de rendas, tá? Vamos fazer um combinado aqui. Eu tô vendo alguns coraçõezinhos subir. Sempre que eu fizer alguma pergunta pra vocês e vocês tiverem compreendido, dá uma clicada nos coraçõezinhos pra ele subir, pra eu entender que vocês estão acompanhando a aula, e depois eu abro de novo os comentários, tá? Vamos então pra primeira parte do tema agora. Ações afirmativas, tá? O que são essas ações afirmativas? As ações afirmativas são todos os programas sociais criados pelo governo, ok? Cuja função é simplesmente trabalhar com reparações históricas, correções de erros históricos que nós cometemos. Então, eu vou voltar de novo lá na fala do Ricardo sobre a questão do colonialismo, sobre a questão de nós sermos um país colonial, tá? A questão de, mesmo nós não dependermos culturalmente, financeiramente da Europa e dos Estados Unidos, nós criamos uma dependência deles, tá? Inclusive, a gente pode fazer um gancho na monitoria da Madá, quando ela falou para nós a respeito da questão do estilo de vida americanizado que foi depositado sobre nós. Nós vivenciamos esse estilo de vida americanizado, tanto que ninguém fala entregas mais, né? Tipo, o mercadinho ali da esquina ali, ó, não coloca lá na plaquinha dele que fazemos entrega mais, não. Temos delivery, né? Essa presença desse estrangeirismo na nossa fala, no nosso dia, nos nossos jeitos e andados é sinônimo da presença do estilo de vida americanizado em nós, tá? E, entre aspas, eu costumo dizer que nós podemos intitular de um certo colonialismo moderno, tá? Uma certa dependência dos outros países. E devido a esse colonialismo que a gente tem enraizado ainda, a gente traz esses pensamentos que hoje são considerados errados, né? Essas ações e essa desigualdade é que nós temos, meu Deus do céu, eu preciso colar minha perna, toda hora eu soco aqui. Que a gente tem as ações afirmativas. Então, um exemplo de ação afirmativa, Glaze, as cotas para alunos de baixa renda e as cotas raciais, tá? Entendido? Ok? Então, quando a gente fala de ação afirmativa, nós não estamos falando exclusivamente da questão das cotas raciais, tá? Vamos juntar A mais B? Olha só. O que nós falamos aqui de transferência de renda? O que é transferência de renda? Não é quando o governo dá assistência financeira para algumas famílias? Não é? Ok. Transferência de renda. O que são ações afirmativas? São projetos governamentais, tá? Como as cotas e as bolsas das universidades públicas para pessoas que não têm condição de ter um ensino de qualidade. Para pessoa, olha para você ver como que o governo se contradiz. Ao criar as ações afirmativas, o governo está simplesmente afirmando a incompetência dele ou o sucateamento que ele faz na educação pública. Por quê? Se o governo desse, de fato, uma educação de qualidade para todas as pessoas, se desse oportunidade para todas as pessoas nas escolas, se nós que somos alunos de escola pública tivéssemos a mesma oportunidade de aprender matemática, física, química e redação com a intensidade que os alunos das escolas particulares aprendem, não seria necessário a presença talvez dessas ações afirmativas quando a gente fala de bolsa para alunos de baixa renda ou para alunos que são de escola pública, né? Então a gente meio que vê que
de maneira subentendida, lá no fundinho, o governo meio que se contradiz com isso. Então, um exemplo de ação afirmativa que eu tenho é bolsa para alunos de baixa renda nas escolas federais, nas faculdades particulares, ou para alunos que são bolsistas 100% nas escolas particulares, porém são de baixa renda, conseguirem o ProUni. O que é isso? Ação afirmativa. É a situação de vocês. Então, vocês que têm direito ao ProUni, porque são alunos são de baixa renda, né? Mesmo tendo bolsa 100% na escola particular, ou que têm direito à cota social, porque são alunos de escolas públicas, vocês estão aqui, ó, nesse pontinho da ação afirmativa. Onde que vai encaixar e encontrar a questão da transferência de renda? Ó, nesse ponto. Porque se um aluno precisa da cota social, é porque ele vai ter que comprovar que a renda dele não é alta. Que a renda dele é o suficiente para ele poder conseguir aquele ProUni 100% ou para ele poder ter direito àquela cota que ele utilizou. Então, olha os dois pontos se encontrando aqui, ó. Eu estou encontrando aqui a minha ação afirmativa com a minha transferência de renda. Ok? Tanto que, se você recebe assistência, se você está incluso em um desses projetos do governo, você pode utilizar isso como forma de comprovar que você não tem uma renda alta para poder gozar do seu ProUni 100%. Ou para você poder utilizar ali da sua cotinha linda na UFMG ou na faculdade que você deseja ingressar. Entendeu? Qual que é outra forma, Glaze, de a gente perceber as ações afirmativas junto com a transferência de renda pairando? Existe um código que ele se chama NIS. Esse NIS é um cadastro que todas as pessoas de baixa renda têm no banco de dados do governo, tá? Esse cadastro, ele é feito no CRAS. Então, as pessoas se deslocam até o CRAS mais próximo ao CRAS do seu bairro e fazem esse cadastro. Que é um exemplo de outra ação afirmativa que está ligada à questão da transferência de renda. Quando você vai solicitar o pedido de isenção de inscrição para o Enem, vestibular ou concurso, eles aceitam que você coloque esse cadastro que você tem na base do governo. Esse cadastro, ele mostra simplesmente a sua relação financeira. Ele mostra quais são as suas condições econômicas e se você tem a necessidade dessa transferência de renda e se você tem a necessidade dessas ações afirmativas, certo? Porque quando o MEC te dá a prova, quando você não precisa pagar para fazer o Enem, né? Ele te dá aquele caderno de prova, ele tem o gasto com as impressões, aluguel do local, paga os aplicadores e etc. e tal. Ele também está fazendo uma transferência de renda para você. Ele está pagando aquela prova do Enem que você, por ter necessidade das ações afirmativas, por não estar em uma camada alta lá da pirâmidezinha lá, que eu criei no meu mundo imaginário para vocês entenderem, nessa pirâmide lá das divisões, você precisa dessa isenção da taxa de inscrição, você não tem como pagar. Então, o que ele faz? Ele entra com essa ação da questão de renda, porque você consegue comprovar que precisa das ações afirmativas. De qual ação afirmativa eu estou falando? Cota para negros e indígenas? Não, eu não estou falando da cota de negro. Se você citar na sua redação a cota racial, você está cometendo fuga de tema. Porque não é só essa ação afirmativa que a gente tem. Quando eu estou falando da ação afirmativa relacionada à cota social, tá? É essa ação afirmativa que vai encontrar com a transferência de renda, ok? Porque se o governo precisa depositar para as pessoas valores para poder ajudar na compra do gás, antigamente a gente tinha o Vale Gás e tinha o Bolsa Escola. E aí depois de um dado tempo, fundiu os dois. Fusão! Fundiu os dois, né? A gente fez um movimento de fusãozinho básico ali. E o Vale Gás e o Bolsa Escola se tornaram o Bolsa Família. Quando a gente tem o Bolsa Família, a gente tem o quê? Uma transferência de renda, tá? Quando
o governo vira e fala, olha, a gente tem alunos que não tem condição de pagar um cursinho pré-vestibular. E como eles vêm de escola pública, a nota deles automaticamente é mais baixa, porque a quantidade de acertos é melhor. Então, vamos separar uma classificação para eles? Vamos separar uma quantidade de vagas para eles entrarem na faculdade? Vamos! Quantas vagas a gente tem para medicina aqui na UFMG? Ou na faculdade Y? Ah, a gente tem 60 vagas de medicina. Vamos separar 5 vagas para eles? Vamos? Para eles poderem entrar com a cota? Vamos! Então, as 5 vagas de medicina ou de qualquer outro curso, elas serão destinadas para as pessoas que fazem parte do grupinho das ações afirmativas. E de quais ações eu estou falando aqui? Cota social. Essa cota social, a gente tem 2 públicos. Pessoas que vêm de escolas públicas e pessoas de baixa renda, tá? Tanto que se você coloca lá na bolinha que você vai entrar porque você é de baixa renda, você precisa comprovar que você é de baixa renda. O que pode me ajudar a comprovar que eu sou de baixa renda? Esse cadastro na banca lá do governo, que é o NIS, e se você participa de algum desses programas governamentais da transferência de renda, ok? Certo? Entendido? Então, por que a ação afirmativa tem a ver com a transferência de renda? Simplesmente porque se eu tenho uma cota social, é porque eu tenho pessoas que precisam da ajuda do governo na hora de comer, que precisa dessa transferência de renda. Quais os momentos de transferências de renda que nós temos? Nós temos o momento atual, que são R$600 para as pessoas que são microempreendedoras, para as pessoas que são autônomas, né? E para as pessoas que não têm carteira assinada. Mesmo que a pessoa tenha carteira assinada, mas se ela recebe o Bolsa Família, ela nem precisou fazer o cadastro no aplicativo da Caixa. Ela simplesmente vai receber os R$600 lá no valor do Bolsa Família no dia que é destinado para ela. Então, entendeu como que a transferência de renda funciona? Mas o governo não tem que ajudar a Glaze a pegar o peixe. Ele não pode dar o peixe, ele tem que ajudar a pescar. Cala sua boca, dá uma estudada, presta atenção, porque existem pessoas que se matam todos os dias nos sinais, nas praias, que são vendedores ambulantes, que trabalham no centro, né, de porta em porta, vendendo seus produtos, e são pessoas microempreendedores que não são valorizados, que matam um leão por dia, sabem muito bem pescar, mas ali o rio onde ele está pescando não fornece uma quantidade suficiente para ele. Ou existem outras pessoas que pescam desonestamente e faz com que a renda não chegue na mão dele. Então, a obrigação do governo é sim reverter os altos impostos que nós pagamos para essas pessoas que não têm condição de ter uma tarrafa, por exemplo, não sei como que fala, uma pessoa que não tem uma redinha ali para poder jogar e pescar mais do que a pessoa que tem simplesmente uma vara de pescar com uma minhoquinha na ponta, porque se você tá com uma rede, você pesca mais do que quem tá usando a vara, não é, Aleph? Bom, então, ó, essa é a explicação do tema, tá? Glaze, como que eu vou conseguir trabalhar a minha tese dentro deste tema, tá? O que eu coloquei no meu roteiro? Eu vou voltar depois com um quadro em um tema que seja do capiroto de novo, para vocês verem na prática como funciona essa relação de destrinchar o tema com a causa, tá? E tese. O que são algumas perguntas estratégicas que vocês precisam ter, tá? Primeiro, lá no topo do material de vocês estará o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Por que eu coloquei isso? Eu acredito que alguns devem estar usando algum modelo. Paulo Freire, por exemplo. Paulo Freire não ficaria bacana, daria um certo problema se você tentasse encaixar ele agora nesse tema. Se você não conhecesse o tema e se você tivesse dificuldade de trabalhar com ele. Porque Paulo Freire, ele é perfeito para temas educacionais. Dependendo do eixo, quando a gente vai colocar o projeto, não fica tranquilo de encaixar. Por isso que eu falo com vocês, gente, ó, o projeto de texto é uma arma
para você conseguir reduzir o seu tema de elaborar a redação? Sim, é uma arma. Mas você tem a obrigação moral de entender o processo de argumentação. Você precisa entender o processo de construção da redação. Porque se der merda, você sabe quais são os estilos de introdução que nós temos, quais são os estilos de elaboração de tese que nós temos. E você sabe que você não tem somente aquele seu projeto de texto para desenvolver uma área do conteúdo, tá? E aí, se você com o seu projeto tirava 980, 1920, pelo menos você não fica com menos de 900 de merda ali no projeto, tá? E também não tenta inventar coisa que vocês não testaram durante o processo de criação de vocês, não, tá? Então, ó, eu tenho que ter algumas perguntas estratégicas, tá? Tô olhando aqui porque eu fiz um roteiro para facilitar na hora de explicar para vocês. O que você tem que pensar? Você pegou o tema, você vai pensar o seguinte: por que o tema é um problema? Isso depois de puxar as chaves nas palavras, puxar as setas nas palavras-chave do tema, tá? O que eu mostrei para vocês? Quais são as duas palavras-chave? Transferência, tá? E ali, ó, as ações afirmativas, tá? Eu vou ter que pegar esse jogo de ideias, mas a palavra-chave ali que vai me ajudar a entender tudo é a palavra transferência. Por isso que eu analisei o tema de trás para frente, ok? O bem ou mal ou a interrogação ali, tipo, entra pra foder a sua vida e te confundir, porque aí você esquece de analisar o significado de cada uma dessas partes. Então eu peguei a palavra transferência, a gente destrinchou o tema aqui e entendeu o que um tinha relação com o outro. Mas, por que é um problema? Tá? Essa é a minha pergunta-chave. Se a minha pergunta-chave, por que é um problema, não se encaixar, eu tenho que pegar uma segunda pergunta, que é o ideal para este tema de agora. Por que o meu tema enfrenta um problema? Por que as ações afirmativas que nós temos hoje e as distribuições de renda enfrentam um problema? Por que a gente tem esta dúvida, elas enfrentam esse problema de ser classificada na sociedade até hoje como sendo bom ou ruim? Por que ela enfrenta essa dúvida? Por que ela enfrenta esse problema? Entendeu? Então eu tenho essas duas perguntas para fazer para o meu tema. Por que o meu tema é um problema? Ou por que o meu tema enfrenta um problema? Sempre que eu trabalho com temas como esses, igual aquele tema que a gente teve sobre a questão do gênero, né? Temas que vêm com interrogação, me dando um caminho, né, que eu tenho que posicionar por uma tese, se sim ou não, eu vou usar essa minha segunda pergunta. Por que o meu tema enfrenta um problema? Quando eu pergunto isso, eu vou caminhar para os tipos de tese que eu tenho. E se vocês acharem necessário, depois a gente volta aqui, ou eu, né, a Madá também, ela pode trabalhar isso na monitoria dela, falando quais são os tipos de... como que a gente introduz esses tipos de tese que nós temos, tá? Então, olha só, primeiro passo, né, da minha pergunta. Se eu tenho a minha primeira pergunta, né, por que o tema é um problema, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar no meu meio a minha situação problema, tá? Então, aqui eu tenho a minha situação problema. Qual que é a minha situação problema? O meu tema, ok? Qual que é a primeira coisa que eu faço? Identificar o problema. Como que eu vou identificar o problema? Fazendo esse exercício que nós fizemos aqui, tá? De destrinchar o meu tema, localizar a minha palavra-chave e localizar o sinônimo que eu posso trabalhar para essas palavras-chave. Eu fiz isso, eu identifiquei o meu problema, tá? Depois que eu identifiquei o meu problema, o que eu vou fazer? Eu vou classificar o meu problema, tá? Eu vou classificar o meu problema. Como que eu vou classificar esse meu problema? Eu vou trabalhar com a intensidade dele, de onde ele surgiu, quais são as causas desse problema, por que ele começou, certo? Aí eu vou trazer de novo a fala do Ricardo. Nós somos o quê? País colonial, né? Nós somos colonizados,
Tá? E o que isso quer dizer? Que porra é essa? Isso quer dizer que nós carregamos até hoje problemas que vêm lá do início da nossa formação, lá no início da nossa colônia. A má distribuição de renda, a desigualdade social, né? A não organização das cidades e da localização das pessoas, ok? Até depois, pesquisem quando surgiu o termo favela. O surgimento do termo favela nos explica muito sobre a questão dos aglomerados que nós temos hoje, sobre esse amontoado de casas. Então é interessante vocês saberem na história quando que a gente começou a ter essa formação, essa má distribuição de território, de empregos e de oportunidades. O que eu posso trazer também? Ali, ó, a questão do negro. Quando ele foi livre, né? Quando eles deram a carta de alforria para ele foi jogado na sociedade sem condições de trabalho, sem saber ler, sem ter condições básicas que a sociedade determinava como necessária. Ele não tinha estudo, ele não tinha nada disso, ele foi lançado para a margem. Olha aí o início da formação dos problemas sociais. Entende onde a história encaixa nisso? Tá? Olha lá a vinda, né, do pessoal do Nordeste para o Brasil, o processo de urbanização, o processo de formação de São Paulo. Tudo isso vem da história, tudo isso explica por que nós precisamos de ações afirmativas, tudo isso explica por que nós precisamos de transferência de renda. É porque as pessoas são preguiçosas? Não, não é porque as pessoas são preguiçosas, tá? É porque simplesmente as pessoas têm oportunidades desiguais. Ok? Certo? Então, quando eu faço isso, esse exercício de pensar o que pode ser as causas, qual que é o repertório que eu vou trazer, eu estou classificando o meu problema, tá? Isso para a primeira pergunta. Por que o tema é um problema? Entendido? Na minha segunda pergunta, eu tenho por que ele enfrenta o problema? Como que eu vou classificar essa questão do enfrentar? Eu vou trabalhar com pressupostos. Tá? O que são esses pressupostos? Esses pressupostos é quando eu vou puxando as setinhas que vai me mostrando que aquilo ali não está dando certo. Que mesmo tendo aquilo na sociedade, ainda é um problema que precisa ser tratado. Ainda é um problema que precisa de remédio. Posto que hoje, graças aos direitos humanos, graças a esse primeiro artigo dos direitos humanos, né, que a gente vai destrunchar tantos outros direitos, todo mundo tem direito à educação. Antes, se a gente for pegar o processo de formação da escola, a gente vê que antigamente, né, lá no princípio, igual o Matheus falou para vocês no período do feudalismo, só o clero tinha direito ao conhecimento. Nós fomos descendo, aí só os homens tinham direito ao conhecimento. A gente desceu, só as pessoas ricas tinham direito ao conhecimento. Os empregados, os servos, os pobres não tinham direito ao conhecimento. A gente desceu, o pobre que era ajudado tinha direito ao conhecimento. Aí a gente tem os direitos humanos, e tem a Constituição, todos os brasileiros têm direito a uma educação. Até um certo tempo, a gente não tinha o estatuto da criança e do adolescente. Então, os pais colocavam os filhos para estudar quando achavam necessário. Ou, provavelmente, o seu pai e a sua mãe, se eles não tiverem uma formação, tá? Ou os seus avós, porque boa parte dos pais de vocês são novos, eles, tipo, os meus pais, né? Vou usar o meu exemplo de novo. A minha mãe estudou só até a 4ª série. Por quê? Não tinha estatuto da criança e do adolescente, não tinha uma lei que obrigava os pais matricularem os filhos até o ensino fundamental para concluir e ter um saber médio. Então, a minha mãe, ela foi retirada, ela foi obrigada a parar de estudar na 4ª série, né? O meu pai também foi obrigado a estudar só até o 8º ano. Porque as pessoas que criaram a minha mãe e os meus avós, né, eles decidiram que os meus pais, eles não tinham direito de estudar mais, porque o estudo não era necessário, porque trabalhar era mais importante, certo? E aí, onde que entra o Estado? Qual que é o dever do Estado? Dar assistência para as pessoas. Pegando a pergunta do Miguel, quem é o responsável por essas ações, Gleise? O Estado, o governo. Lembrando que, pegando um erro de uma redação que eu corrigi ontem, Estado com E minúsculo são as divisões territoriais que nós temos dentro do Brasil. Estado com E maiúsculo
nós estamos falando de país. Então, quando vocês forem usar estado como sinônimo de Brasil, é maiúsculo, tá? Então, o estado entra com essas ações para poder obrigar e tentar dar o mínimo de dignidade. Por isso que o artigo 1 da Declaração dos Direitos Humanos, ele pode ser frase introdutória para sua redação, ou pode ser um suporte, um socorro, caso você não consiga pensar em uma área do conhecimento para abordar temas que vêm das profundezas do inferno, tá? Bom, mas aí eles esquecem que você é crente e crente não desiste nunca, né? E aí você tá preparado, tá munido ali com a sua espada, o seu cajadinho e vai tirar uma nota excelente. Bom, e aí estes são os meus pressupostos, é isso que eu preciso pensar. O que eu tenho que fazer para poder elaborar os meus pressupostos dentro do texto? Identificar, tá? Quais são os meus pressupostos e trabalhar com os meus desdobramentos. O que são esses desdobramentos? Os meus desdobramentos seriam os empecilhos que ainda estão em volta do meu tema, que impede que ele seja concretizado com sucesso, tá? E é essa segunda pergunta que a gente vai usar para esse tema. Aí eu tenho 4 tipos de teses, tá? Eu tenho a tese por problematização. A tese por problematização, ela já diz tudo. Então, essa por problematização, ela é perfeita para quando você perceber que o seu tema, ele é uma situação problema. Então, todas as vezes que eu usar a minha perguntinha direcionada para a situação problema, eu vou usar a minha tese por problematização. Onde que essa minha tese é exposta? Na minha introdução, tá? Lá na minha introdução. E aí eu vou usar sinônimos, eu vou usar palavras-chave para poder expor a minha tese e poder expor os meus temas. Quais são essas palavras-chave? Os desafios. E aí, olha só, dá para você identificar isso no seu tema também, tá? Quando você trabalha com uma situação problema e quando você vai precisar de usar uma tese por problematização, tá? Todas as vezes que o verbo-chave, a palavra-chave do seu tema encaixar os sinônimos desafios, distorções, ou quando você conseguir puxar as consequências negativas desse tema, você tem que colocar uma tese, situação, problema, tá? E ali é para você me dizer por que o tema é um problema, tá? Então, a questão da evasão escolar, os desafios de se combater a evasão escolar. Olha a minha palavra-chave aí, desafios. O que isso me diz? Que eu preciso trabalhar com uma tese por problematização. Agora, se a gente pega esses temas que o capiroto amassou com o pé e ainda passou o rabo, tipo o tema dessa semana, ou o tema do Enem do ano passado, que era para vocês falarem sobre a questão da acessibilidade ao cinema, não é para vocês criarem uma situação problema. Se você criar uma situação problema, provavelmente vai dar ruim. O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente me dizer por que a acessibilidade ao cinema, ainda hoje, ainda em 2019/2020, é um problema. O que não deu certo no meio desse caminho? O que eu posso pressupor que impede que as pessoas gozem do seu direito constitucional do lazer? Quando eu falo sobre as ações afirmativas e a transferência de renda no Brasil, isso é bom ou ruim? Por que o meu tema ainda gera um problema? Por que o meu tema, né? Por que a minha transferência de renda e as minhas ações afirmativas, ainda hoje, por mais que já tenha sido dito quais são as necessidades, por mais que a gente entende que isso está ligado a um processo cultural de uma criação defeituosa do Brasil, por que isso é um problema? O que eu posso pressupor que a minha solução de um problema enfrenta problema? Por que ela passa? Por que ela enfrenta problemas dentro desse tema? Quando eu pergunto por que enfrenta problemas, eu vou usar a minha tese por responsabilização. Por que eu vou usar a minha tese por responsabilização? Existe alguém por trás disso que não está conseguindo cumprir com eficiência o seu trabalho, tá? A minha tese por responsabilização, ela está ligada a
causas da não aplicação, ok? Então, nesse tema, vocês vão colocar para mim quais são as causas, tá? Da não aplicação correta disso. Quais são as causas de ainda hoje nós termos pessoas, nós temos governantes que acreditam que não há a necessidade das ações afirmativas e das transferências de renda, ok? É isso que vocês precisam enfrentar. O bem ou o mal ali, vocês podem esquecer essa questão, porque a não ser que você tenha argumentos que sustentem a sua tese de dizer que nós não temos a necessidade de ações afirmativas e de transferência de renda. Se você tiver argumentos que sustentem isso, excelente, maravilhoso, lindo. Como é complicado a gente encontrar argumentos que mostrem que não existe a necessidade, porque o Brasil é um país que não coloca em prática as políticas públicas que ele mesmo elabora, nós vamos usar a tese por responsabilização, tá? Por má aplicação, por uma invalidação no processo das transferências, ok? Nós temos ainda, deixa eu só conferir a hora, gente, porque senão... Nossa, nós passamos 7 minutos, tá? Nós temos a por contraste, que trabalha com opções opositivas, tá? O que opõe uma da outra. E nós temos também a tese por antecipação da PI, da proposta de intervenção. Todas as vezes que você for fazer essa de antecipação da PI, dá pra gente trabalhar com esse tema também, tá? Todas as vezes que você for antecipar a sua PI, eu gosto muito disso, porque fica um texto lindo, tá? Essa antecipação de PI, você pode usar jogando para o agente ou uma pressuposição da ação que você vai trabalhar ali. Tudo de maneira sintetizada, tá? Então, para este tema, para facilitar, vocês podem trabalhar com a tese por responsabilização, tá? Temas que estão ligados à minha segunda pergunta, por que o meu tema enfrenta um problema, eu vou usar a minha tese como responsabilização, ok? Eu vou abrir as caixinhas de pergunta de novo, porque eu já estourei 7 minutos, senão nós vamos atrasar a aula do outro professor. E quero saber se vocês entenderam, se facilitou trabalhar com o tema agora, tá? Se vocês têm alguma pergunta ou se vocês querem que eu fale mais alguma coisa. Vamos lá. Tudo ok, gente? Tá mais tranquilo agora de escrever essa questão das ações afirmativas e das transferências de renda, tá? O caminho é só vocês pensarem nisso. Aula excelente. Ai, obrigada, Núbia. Isso me dá um alívio. Porque assim, gente, não ter o contato físico com vocês, não ver as expressões faciais de vocês é muito difícil. É igual alguém falou aqui, deveria ter figurinha nesse troço aqui, ó. Sabe por quê? Se tivesse figurinha, pelas figurinhas da Gretchen, que vocês fossem me mandar aqui, pelas figurinhas da Gretchen eu ia entender se tá legal ou não, mas não tem como, pô. Bem mais tranquilo. Você ajudou muito. Ai, que bom, Ana Letícia. Eu não quero que vocês fiquem sem escrever, viu, gente? Sério. Não fiquem sem escrever, tá? Não dá pra parar o processo criativo no meio. Vocês têm que pensar o seguinte, tá difícil pra todo mundo, né? Mas a chance de vocês saírem à frente é tipo de 100%, de trocentos por cento, porque a gente tem uma galera que não está estudando, infelizmente, pegando esse gancho das ações afirmativas, nós temos muitos alunos que não tiveram aula até hoje, né? A gente tem alunos que não têm aula até hoje, desde o início. Os alunos da rede estadual, eles não tiveram aula ainda. E muitos não têm condição de pagar um cursinho, né? Muitos não têm uma internet de qualidade para poder estar tentando estudar pela internet. Então, vocês estão a um salto à frente, infelizmente. Eu digo infelizmente porque seria lindo se todo mundo tivesse as mesmas condições, né? Mas infelizmente eles não têm. Porém, infelizmente para vocês a concorrência tá mais baixa esse ano, né? Ana Letícia, já tenho ideias do que escrever. Ótimo. Miguel, parei de escrever. Ô Miguel, você cria vergonha na sua cara, tá?
Você cria vergonha nessa sua cara e começa a escrever, tá? Depois vai querer chorar e falando que a gente é má, que a gente é ruim, vai querer fazer boneco de voodoo da gente, não dá certo, tá? Então volta a escrever, que eu não vou aceitar bonequinho de voodoo. Ó, Aleph, eu não entendi o que você comeu ou quem queria te comer. Eu fiquei preocupada com isso aqui. Viu? Você também, viu, Aleph? Tá? Não vou usar a citação do Aldous pra você. Os fatos não deixam de existir só porque eles são ignorados. Então a necessidade de escrever a redação não deixa de existir só porque vocês estão ignorando. Quero sua redação também. Bom, então já que tá tudo ok, que vocês entenderam que nós não temos mais perguntas. Gente, o Nadinha até entrou aqui, ó. Olha só. Eu vou encerrar a aula pra vocês poderem começar na próxima, que eu acho que eu já estourei o meu tempo, né? Tá vendo? Quando o Ricardo não me interrompe, o negócio rende, ó. Voodoo é pra Jacu. Vou encerrar aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão das ações afirmativas e que vocês consigam produzir a redação. O Miguel tá com mais em dívida do que quem tá com o nome no SPC e no Serasa. Sempre escrevi, só não tava enviando porque não tava fazendo os mesmos temas. Mas o que tem, Aleph? Meu filho envia. Agora é hora de enviar, tá? Manda, não tem problema. É só me avisar que você não fez com os mesmos temas porque tá com dificuldade. Até porque se vocês não expõem pra nós que vocês estão com dificuldade no tema, se não quiser falar pra mim, vocês podem passar pra outros, a gente não consegue. Ó, beijos, vou encerrar, tá? Qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp, mandem no grupo de redação e vão dando os feedbacks pra nós, se a aula tá legal, se o assunto tá bacana pra gente poder continuar. Agora vocês vão lá pro nosso canal do YouTube, tá? Não esquece de curtir as aulas, não esquece de compartilhar com os colegas nos grupos que não estão no grupo de atualidades, ok? Beijos pra vocês e até mais. Tchau, tchau, tchau.